Eu venho de uma infância muito, muito simples. Simples de verdade. Imagine que eu morava numa casa onde só tinha um quarto. Era uma cozinha e um quarto. E morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Mas muito simples mesmo, a gente não tinha dinheiro para comprar carne. E era assim, era um quintal enorme, onde morava todos os meus tios com casinhas assim, de 2 cômodos, todo mundo. E era aquela galera no quintal. Era divertido, era muito legal, mas muito pobre. A cada 2 casas tinha um banheiro para fora. Era assim. Então a gente tinha que disputar para ir no banheiro. Se todo mundo quisesse ir no banheiro ao mesmo tempo, não dava, entendeu? Era mais ou menos assim o negócio. E o meu pai, ele já tinha um espírito empreendedor dentro dele. Tanto é que ao invés ele estava na fila do refeitório da Volkswagen, porque eu morava em São Bernardo. Ele na fila para comer, ele fala: gente, isso aqui não é para mim. Ele largou tudo e foi embora. Ele nem pegou a carteira de trabalho dele. Foi embora. E aí ele comprou o primeiro caminhãozinho dele. Eu vou empreender, vou virar caminhoneiro autônomo. Aí ele comprou um Ford velho, que era tão ruim o bichinho, que não tinha nem banco do passageiro. Só tinha o banco dele. E aí tinha que levar um ajudante que ele carregava areia, tijolo, essas coisas. O cara tinha que sentar no assoalho do caminhão com ele. Ele ia subir um morro, carregar de areia, não subia. Ele tinha que descarregar metade do caminhão, subir o morro, descarregava a outra metade do caminhão, descia o morro, subia a outra metade e subia para depois ir embora. Essa era a vida dele. E sofreu demais. E eu cresci com o seguinte mindset lá em casa. Meu pai e minha mãe: filho, olha só como é que é a vida do papai. Ele é autônomo. Você não, você vai estudar e você vai trabalhar numa grande empresa, porque você precisa ter segurança, precisa ter estabilidade. E eu cresci acreditando nisso, que o certo era eu trabalhar numa empresa, porque olha meu pai, olha o sofrimento dele. Um dia tinha dinheiro, outro dia não tinha, e sempre assim. E aí na verdade é o seguinte, né? Um mindset totalmente errado, porque não é porque ele não deu certo empreendendo que a minha história seria a mesma. Mas foi enfiado na minha cabeça isso, que o certo era eu estudar. Nada contra quem quer estudar e ser um executivo, pelo amor de Deus, entenda isso. Só que eu não tive a opção de escolha, foi enfiado dentro de mim que o certo era isso. E eu acreditei e fui. E com 14 anos eu comecei a trabalhar na Mercedes, lá em São Bernardo, no Senai. E trabalhei 12 anos. E eu realmente fui muito aplicado. De verdade. Eu fui rápido. Aí eu trabalhava na engenharia da Mercedes. Inclusive porque eu sempre fui muito esforçado, sempre ralei muito, sabe, Zanon? Me falaram o seguinte: olha, quem for o melhor aluno do Senai vai ter uma vaga na engenharia. Eu falei, pus na minha cabeça, eu vou tirar 10 em tudo. Alguém pode empatar comigo, agora ganhar não vai. E aconteceu isso. E eu fui para engenharia e tinha um ótimo salário. Eu já ganhava mais do que todos os meus tios que moravam naquele quintal lá, mais do que todo mundo. Porque eu trabalhava na engenharia da Mercedes. Estudava à noite, trabalhava de dia. E aí eu entrei numa zona de conforto muito grande. Total. E meu escape, mas dentro de mim eu sabia que tinha algo errado. Aquilo não era o que eu tinha que fazer. E meu escape era pegar onda. Não que está errado pegar onda, né? Mas eu trabalhava, ganhava bem e ia surfar. Até que, graças a Deus, eu fui demitido. Olha que beleza. Alguém fala isso? Não? Graças a Deus fui demitido. Então muitas pessoas podem pensar: caramba, perdi meu emprego e agora? De repente pode ser uma grande oportunidade. Caramba, aquela estabilidade que eu pensei que existia, ela não existe. Então quem tem medo de empreender aqui porque acha que tem estabilidade no emprego, eu vou te falar, é uma grande ilusão na sua vida. Não existe essa estabilidade. Não existe. E eu fui empurrado para fora da estabilidade, empurrado da zona de conforto. Só que eu não acordei ainda. O que eu fiz? Eu continuei procurando emprego e aí fui convidado por uma multinacional alemã para ser diretor dessa multinacional alemã. E fui diretor dessa multinacional alemã aqui no Brasil. E aí foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar em vários outros países. Eu trabalhei na Alemanha, trabalhei em Portugal, trabalhei na Espanha, trabalhei no México e adquiri muito know-how. E aí aquela fome de empreender estava dentro de mim. E aí eu resolvi empreender. Então eu tinha um pouco de recurso, porque eu tinha o salário dos sonhos. E quando eu pedi a conta, o pessoal falava assim para mim: Pedro, você tem certeza que você vai pedir a conta para empreender? Você tem o salário que todo mundo quer, um emprego dos sonhos, diretor de multinacional aqui do Brasil. Eu falei sim, porque eu tenho certeza que esse não é o meu caminho. Meu caminho é outro. E eu pedi a conta.
E eu tinha, sabe o salário dos sonhos? Emprego, todo mundo olhava assim, viajando o mundo inteiro, é uma maravilha, né? E aí, casei, né, Carlinhos? Casamos, eu achava que tinha fé, mas não tinha. Eu era sincero na minha fé, mas eu não conhecia Deus. Eu falo que minha fé era sincera, mas eu estava sinceramente errado na minha fé, porque eu não conhecia Deus de verdade. Eu confiava, na verdade, na força do meu braço, porque muito jovem eu fui diretor de uma multinacional. E vim do zero, né? E falava, não, eu consigo, onde eu ponho a mão dá certo. Né? E aí, só que aquele vazio que eu tinha criado ainda estava aqui dentro. Eu não conseguia olhar para mim, para dentro de mim, mas estava aqui. E aí, quando a Carlinha e eu nos casamos, a gente começou a buscar Deus. Pela primeira vez, nós ganhamos uma Bíblia de uma prima dela, que ela deu uma Bíblia de presente de casamento para a gente. Eu olhei assim, pô, cara, sacanagem, né? Casamento, ganhar uma Bíblia, né? E ficou do lado, na cabeceira da cama, e aí toda noite a gente começou a ler a Bíblia. E eu falei, Carla, a gente precisa buscar, eu sinto que falta alguma coisa na nossa vida, precisa buscar. E a gente começou ali. E aí, numa aula de inglês, eu e a Carla, nós nos convertemos. Uma aula de inglês, particular em casa. O rapaz vinha ensinar a gente, ele trouxe a Bíblia em inglês e começou a evangelizar a gente em inglês. E aí eu descobri o Deus, eu falei, onde estava esse Deus? E aí a primeira vez na minha vida que eu escutei a voz de Deus, Deus me mostrou o que eu estava fazendo com a minha vida, porque eu trabalhava feito um maluco. Eu tinha o salário do SUS, mas eu trabalhava muito. Imagina só, um cara que vive para o trabalho. Aquele que eu despejava no surf, eu comecei a despejar no trabalho. Eu vivia para o trabalho, era workaholic total. E aí, eu ganhei uma crise de estresse, que eu fiquei impossibilitado de sair de casa, não conseguia sair de casa por 40 dias. Eu tive uma grande crise de estresse trabalhando, porque eu trabalhava e não tinha propósito. Eu trocava tempo por dinheiro. Eu era muito eficiente no que eu fazia, tanto é que eu cheguei a diretor de uma multinacional, só que eu trocava tempo por dinheiro. E se você ficar trocando tempo por dinheiro e achar que tudo é na força do seu braço, quando existe algo maior, não importa se você empreende, não importa se você é CLT, você vai ter problemas. E eu tive uma grande crise de estresse. E aí, onde eu saí dessa crise de estresse? Eu fui uma vez só no psicólogo, uma consulta única. E eu fui lá para ele passar a mão na minha cabeça. Eu fui lá e falei, não, olha, eu trabalho demais, eu tenho uma carga horária assim, eu tinha 2.500 funcionários que eu era responsável aqui no Brasil. E aí eu esperava, eu falei, não, é verdade, você trabalha muito. Ele falou o seguinte para mim, Zanon, tem gente que vai para a guerra, volta mutilado e com a cabeça inteira. Tem gente que volta inteira, mas com a cabeça mutilada. Tudo depende do quanto de pressão que você aguenta. Eu falei, caramba, o problema está em mim, não está na carga de trabalho. E aquilo caiu como... E eu busquei onde? O propósito para sair daí, na parte espiritual. Eu comecei a buscar Deus de verdade. Entender que eu não estava aqui de passagem para ganhar dinheiro. Aliás, ninguém está aqui para ganhar dinheiro. Se alguém montar uma empresa para ganhar dinheiro, montou a empresa com a intenção errada. E tudo começa na intenção. Né? E isso caiu muito forte dentro de mim. Eu falei, não, então eu vou empreender, mas eu quero empreender de uma maneira diferente. Eu quero empreender da forma que eu estou tendo esse contato agora com algo muito maior. E aí eu resolvi mergulhar mais fundo ainda na palavra. E foi a primeira vez que eu escutei a voz de Deus. E Deus me mostrou uma visão do que eu estava fazendo com a minha vida e o que Ele tinha para mim de verdade. E Ele falou para mim assim, eu quero que você peça conta, porque aí não é o seu lugar. Eu tenho uma história totalmente nova para você. Assim como fez com Abraão. E aí, eu na minha ignorância, comecei a negociar com Deus. Falei, tá bom, Deus, então fala para onde eu vou que eu peço a conta. Falei, não, filho, pede primeiro, depois eu te falo. Aí, eu cheguei em casa, por isso que eu falo que essa mulher aqui é incrível. Cheguei em casa e falei, Carla, Deus falou comigo, tinha acabado de casar. Deus falou comigo para eu pedir a conta. Eu falei, como é que é? Deus falou, ela só falou o seguinte para mim, você tem certeza que foi Deus? Eu falei, eu tenho. Ela falou, então pede. Eu estou junto com você para qualquer coisa.
Por isso que eu falo que realmente para qualquer coisa é para qualquer coisa. E aí eu pedi a conta. Não, aí você imagina só a família, o restante, todo mundo. E aí, você saiu da Chinelix? Eu falei, saí. E falei, aí, já arrumou teu emprego? Vai ser diretor de tua empresa? Não, eu saí, mas não tenho para onde ir. Mas peraí, você não acabou de casar? Meu Deus não falou ainda para onde eu vou. O cara pirou, né? Ficou doido, teve crise de estresse, pediu a conta, o cara tá doido. Quando eu fui pedir a conta para o alemão, ele falou, Pedro, você vai para o concorrente? Ele falou, não, Deus não falou ainda. Então assim, pirou, né? E aí, só que daí depois que eu pedi a conta, durante 1 ano, eu não escutei mais nada. Eu falei, será que eu estava doido, né? Será que... não escutei mais nada. Só que depois... E aí, o que eu fiz? Nesse ano eu comecei a planejar. Sabe o sonho? O sucesso? Tinha dentro de mim, que veio direto do coração dele o que era para fazer. Ele já tinha falado, ele não precisa ficar repetindo. E eu comecei a planejar a minha empresa. Eu não sabia como ia acontecer. Eu comecei a planejar. Só que eu queria montar algo que fosse diferente, totalmente inovador, com um conceito de gestão que funcionasse de uma forma que não tinha funcionado ainda. Onde cada líder fosse de verdade um transformador de pessoas. Que cada líder fosse alguém que chegasse, todo mundo que chegasse naquele lugar ia ser impactado. Eu falei, ou vai dar muito certo isso, ou vai dar muito ruim. E aí eu comecei a planejar. Depois de 1 ano tocou meu telefone. Era um fornecedor meu. Falou, Pedro, eu vou falar que está disponível no mercado. Você não quer vir aqui para a gente conversar? Eu falei, vou. Aí peguei o carro e fui. No caminho Deus falou de novo comigo. Ele vai te chamar para você ser diretor da empresa dele. E você vai falar que você quer ser sócio dele. Eu falei, Deus está brincando, não tem intimidade com esse homem. Aí eu fui, falei, se for, já aprendi que tem que obedecer, vamos lá. E aí ele começou a me falar que tinha uma empresa de embalagem, ele queria montar parte de logística, papapá. Eu falei, posso te mostrar um planejamento? Aí eu mostrei todo o planejamento da empresa que eu tinha, tudo que eu queria fazer de forma... Ele falou, cara, isso aqui é incrível, é isso aqui que eu quero. Eu falei, então, só não estou procurando, não quero mais trabalhar para ninguém, estou procurando um sócio. Eu falei assim, é agora. É agora. E a gente começou a empresa. Quando eu entrei na empresa, na sociedade, ele tinha 116 funcionários. Em 5 anos, a gente chegou em 3.000 funcionários. E eu comecei a montar um sistema de gestão completo, baseado em que cada líder meu seria um especialista em pessoas. E que todo mundo que viesse para a minha empresa seria transformado. Com o objetivo, todo mundo que trabalha aqui, ele vai sair melhor do que já entrou. E todo o sucesso eu devo a isso. A realmente amar pessoas e entender que a minha empresa também seria um lugar para que cada funcionário pudesse cumprir o propósito dele dentro da empresa. 3.000 funcionários. E foi essa empresa que apareceu no Fantástico. Eu não busquei isso. Aí, o Fantástico nos achou, inclusive quando me ligaram, né? Olha, tem uma pessoa da Globo querendo falar com você. Só que é sigilo. Eu falei, não, isso é trote. Tenho certeza que isso é trote. Eu falei, faz o seguinte, pede para passar o e-mail. Aí passaram o e-mail. Aí eu vi o e-mail e falei, bom, se for trote, está bem montado. Pessoal, ele quer marcar uma reunião com você aqui na empresa. Eu falei, não, faz diferente. Marca uma reunião lá na Globo, eu vou lá dentro. Porque eu não sabia quem era, né? Sim, falei, tá bom. E aí, ali que eu fui conversar com a produtora do Fantástico. Aí eles puseram todo o projeto, que era maravilhoso, né? Que você se disfarça e trabalha no chão de fábrica. E eu adorei. Me perguntaram, Pedro, você não tem medo de mostrar a sua empresa? Eu falei, não tenho medo nenhum. Mas você não acha que tem problema? Eu falei, não, eu tenho certeza que tem problemas na minha empresa. Só que eu não tenho medo nenhum de arrumar qualquer tipo de problema que tem. E problema pra mim, o lugar dele é em cima da mesa. Quem assistiu o Chefe Secreto do Fantástico aqui, que lembra? Foi essa empresa que apareceu ali no Fantástico. Quem não lembra desse quadro, é um quadro onde o dono da empresa se disfarça e vai trabalhar no chão de fábrica, né? E ali você, para identificar problemas da empresa e tudo mais. E o meu, não sei quem vai lembrar, foi que o funcionário falou o seguinte, ó. Ele estava me ensinando a trabalhar, você assistiu? Ele estava me ensinando a trabalhar, eu de mega hair na cabeça, né, um monte de tudo disfarçado. Ele falou assim, ó, aqui você faz as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Me ensinando. Eu tive que segurar para não chorar.
Eu chorei muito no quadro depois, eu que revelei para ele, que assistiu, sabe que eu chorei, eu sou chorão mesmo. Depois que antes de eu encontrar Deus, eu tinha chorado 2 vezes na minha vida. Você acredita? Hoje você acha que eu choro todo dia, sei lá. É só pensar no pai e começar a chorar, não tem jeito. E ali quando ele falou aquilo, eu entendi que todo aquele sistema de gestão que eu tinha desenhado estava implementado e estava funcionando. E aí só que não parou aí. Aí depois de um certo tempo ele falou assim, ó, sabe essa sua empresa aqui? Ela não vai ser mais sua também. Eu tenho uma outra coisa para você agora. Porque a minha missão era, lembra que era transformar o mundo corporativo no local mais próspero, justo e feliz? Que pivotou para essa outra aqui que a gente viu. Deixa eu até passar para ela, peraí. Aqui, peraí. Eu falei, não, Deus, agora o senhor está enganado, porque essa aqui é minha. Não precisa sair daqui. Não, vai dar uma mudada aqui. Foi quando essa empresa foi negociada, eu saí. E hoje em dia, eu pivotei totalmente minha carreira para transformar a vida de pessoas. Inclusive, tem alguns alunos meus que estão aqui, né? Tem o Denili que eu estou vendo ali. Tem mais gente por aí que também não dá para ver direito aqui. Olha lá, a Lene está ali. Hoje, o que eu faço é realmente ensinar pessoas a empreender, ensinar pessoas que tudo é corpo, alma e espírito, ensinar pessoas que, quando você, na verdade, consegue arrumar o que tem aqui dentro, você arruma a sua família, você arruma a sua empresa, você se conhece, começa a empreender de verdade, e aí você é próspero, justo e feliz.